E hoje a gente está com uma pessoa super especial, que é o André Heller. André, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Um ótimo dia a todos que estão nos assistindo. Já começando e pedindo, André, conta pra gente aqui um pouquinho da sua história, mas assim, sua história lá atrás, história de vida, antes de entrar no esporte, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Bacana, agradeço pela pergunta. Afinal de contas, na minha história, nas minhas raízes, está a minha essência, né? Sim. Eu venho de uma família bastante humilde mesmo, e eu comecei a minha aventura no esporte em função de uma doença respiratória crônica. Eu sou asmático, então dentro da minha mochila tem a minha bombinha de asma, e cansados de remediar, os meus pais foram buscar outras alternativas. Na época, eu estou falando de bastante tempo atrás, os pediatras costumavam indicar uma modalidade esportiva para combater a asma, e era a natação. Hoje em dia sabe-se que tem várias atividades físicas e esportes que combatem também esses problemas. E eu fui para a natação tentando prevenir que a asma me atacasse e me tirasse da escola, porque eu comecei a faltar muito na escola em função da asma. Só que eu descobri na natação também que eu era alérgico ao cloro, além de afundar na piscina. E aí eu fui buscar outras atividades esportivas, eu fiz atletismo, e eu via no vôlei um encantamento. Afinal de contas, o meu pai foi atleta de vôlei e depois foi técnico de vôlei. E eu descobri ali que eu queria jogar vôlei. O meu time, aliás, a minha escola, eu estudava numa instituição evangélica no Rio Grande do Sul, e a minha escola tinha um time de vôlei que saía para jogar em excursão, para jogar contra as outras escolas evangélicas. E eles tinham uniformes bacanas e cada atleta ganhava um tênis. Eu falei, que isso? Eu quero fazer parte dessa equipe. Quero participar disso aí. Quero participar disso, eu quero isso para mim também. E eu fui falar com o técnico dessa equipe, que era o professor de educação física da escola. E falei, professor, eu quero jogar vôlei, eu quero sair em excursão com a equipe, quando eu começo? E o professor falou para mim, de maneira bem transparente, bem direto, e eu sou muito agradecido a ele falou, André, tu não começa, é melhor tu buscar uma outra atividade. Ele não me indicou nenhuma outra atividade esportiva, ele me indicou uma outra atividade. Ele, por mais frustrado que eu tivesse ficado, ele tinha razão. Realmente eu não tinha condição de fazer parte daquele time. Naquele time estavam os melhores atletas. Eu não jogava vôlei, não estava nem entre os melhores e não estava nem entre os atletas que sabiam jogar basicamente o vôlei. E eu voltei para casa bastante frustrado, mas a frustração foi a alavanca para eu buscar outras possibilidades. Na semana seguinte, meus colegas de escola passavam na minha casa, me convidando para fazer parte de uma peneira, de uma seletiva esportiva em um clube. Era uma peneira de voleibol, e eu me juntei àqueles 3 amigos que fomos ao clube, que nos juntamos a 300 outros jovens que tinham o mesmo sonho que eu. E eu fui um dos únicos que passou na peneira. Não pela minha habilidade no voleibol, porque realmente o meu professor de educação física tinha razão, eu não sabia jogar voleibol, mas eu tinha uma condição física, eu era bastante alto para a época, 1,78 m com 14 anos. Naquela época eu era bastante alto. Para os parâmetros da atualidade, eu não passaria na peneira. Sim. E eu passei na peneira, mas não sabia como me comportar como um atleta, na verdade. Não sabia, eu fui fazer a peneira como meio que uma aventura e acabei passando. E comecei a treinar regularmente, 3 vezes por semana. E realmente não sabia como um atleta deveria se comportar. Eu fazia parte de um clube naquele momento, categorias de base, então era uma formação esportiva, mas também já tinha um viés de performance, mas eu não sabia o que estava acontecendo. O meu técnico se aproximou de mim de maneira bastante incisiva e falou assim, André, meu filho, vai na bola. E eu fiquei meio assustado e ele falou, André, é o seguinte, meu filho, tem que ter tesão pela bola.
E eu, 14 anos, eu fiquei confuso, a bola estava na minha mão, professor, eu olhei para a bola e falei, como eu sinto isso pela bola? Porém, depois, evoluindo no voleibol, eu tive a chance de jogar com outros jogadores que me mostravam o que o professor, o que o meu primeiro técnico estava falando. Né? Ele estava falando de paixão, de dedicação, né? Era isso que ele estava falando, pela modalidade, pelo que tu faz. E aí eu me encantei e descobri talvez o maior segredo que o esporte tenha me ensinado, a maior lição, que é o amor que a gente coloca na nossa profissão, na nossa atividade. Outra coisa, aí agora puxando um pouco para frente, você saiu das quadras, ou na hora que você estava nas quadras, como é que foi a questão da educação para você? Fez faculdade, não fez? Hoje, conta um pouquinho dessa história. Bom, a questão da educação sempre esteve muito presente na minha vida. Como nós falamos antes nos bastidores, eu venho de uma família bastante humilde. Eles não tiveram a possibilidade de terminar nem o ensino fundamental, mas investiram muito na educação. Então eu lembro muito bem de a minha mãe indo até uma escola e pedindo por favor por uma bolsa para os seus filhos, senão eu não teria condição de estudar. E quando eu optei em ir para o esporte, seguir o caminho do esporte, para mim sempre ficou muito claro que eu não faria, eu não seguiria o pensamento padrão, infelizmente, no nosso país, onde quando os jovens optam, escolhem o caminho do esporte, o fazem em detrimento da educação. Então foi um acordo que nós fizemos na minha casa, de que eu seguiria no caminho do esporte, mas estudo, educação, sempre caminharia em paralelo e sempre sendo a prioridade, talvez. Isso é ótimo. Né? E eu tinha duas professoras já como minhas referências, as minhas irmãs, e elas foram fundamentais nesse processo, porque eu estava terminando na época o 2º grau, hoje o ensino médio. Eu estudei em uma escola que eu fazia também um curso técnico, então eu fazia o curso técnico terminando o 2º grau, mas também me formando como auxiliar de arquiteto. Olha. E quando eu me vi terminando o ano, meu último ano na escola, todos os meus colegas fazendo cursinho para prestar o vestibular e já com as suas carreiras definidas, os seus cursos, e eu jogando vôlei. Né? Eles estudando para se tornarem arquitetos, professores, engenheiros, médicos, e eu dando manchete e toque. Então, eu naquele dilema, eu falei, e agora? E eu vim de uma família bastante humilde, não tendo dinheiro para pagar um cursinho para mim, e aí as minhas irmãs entram com um papel fundamental. Elas me pegaram e falaram assim, André, é o seguinte, é o teu sonho, a gente está contigo no teu sonho e nós seremos as tuas patrocinadoras neste primeiro ano pós-escola, digamos assim. Dando certo, vai firme. Se as coisas não andarem como a gente espera, tu vai parar, a gente vai organizar, vai fazer um plano para ti estudar, trabalhar para pagar o teu estudo e a gente está sempre contigo. Isso no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, Qual em Novo cidade? Hamburgo. Novo Hamburgo, a cidade do calçado. Sim. E foi isso que aconteceu. O patrocínio delas naquele momento, era simplesmente pagar os meus tênis e as minhas joelheiras. Né? Naquela época eu usava tênis, comprava um tênis e usava 3 meses. Depois, como profissional, eu descobri que o profissional usa um tênis 20, 30 dias. Né? E elas pagavam os meus tênis e eu usava o máximo possível os tênis para que elas não tivessem outros gastos, e elas me pagavam as joelheiras. E aí eu pude exercer com muita sabedoria e com muita solidez os meus comportamentos, as minhas escolhas como atleta. Eu pude me dedicar, eu pude me capacitar como atleta e me comprometer com o meu processo de desenvolvimento. E logo em seguida eu comecei a colher frutos, sendo convocado para a Seleção Brasileira Juvenil.
depois seleção brasileira adulta, e aí eu engreno numa história muito bacana, que foi a minha carreira esportiva. Mas sempre com a educação muito presente. Então, em todos os times nos quais eu passei, eu sempre busquei no clube, no time, uma possibilidade de continuar estudando. Então, eu joguei em um time, eu comecei a fazer educação física, eu sempre estudei em doses homeopáticas, Sim, porque claro. eu sempre fui um cara que viajou, morei em todos os lugares do Brasil, inclusive fora do Brasil. Então, qualquer time que me sondava para me contratar, eu sempre fazia um plano de carreira, não pensando só em dinheiro. O dinheiro nunca foi o meu norte. O meu norte sempre foi as condições de trabalho e plano de carreira. Então, sempre no meu plano de carreira ali, uns itens do meu checklist era possibilidade de continuar a estudar. E eu acho que a consequência, o dinheiro vem com a consequência do seu trabalho. Né? Algumas pessoas pensam e se fissuram, não, eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. Calma, ela é a consequência daquilo que você faz. E quando você faz com amor, nossa, Não tem vem, o dúvida. resultado vem. Professor, amor, eu não tenho dúvida disso. Em qualquer profissão, em qualquer área, seja um atleta, um empresário, uma empresa, o primeiro ingrediente de qualquer história de sucesso é o amor. Professor, olha que bacana, eu sou apaixonado por literatura, venho, de novo, das minhas irmãs, são super professoras. O Rubem Alves, que aliás é campineiro, infelizmente eu não tive a possibilidade de conhecê-lo, mas ele tem uma frase muito bacana quando ele fala de esporte. Ele fala assim: esporte não é simplesmente um jogo de braços e de pernas. Em toda ação motora implica em uma ação cognitiva. E o esporte é isso. Né? O esporte, a atividade física, implica no domínio motor, domínio cognitivo, afetivo social. Né? Não existe aquele esporte que só trabalhe com o nosso corpo. Nós somos um ser na sua integralidade, na sua totalidade. Quando a gente está fazendo alguma atividade, a gente está fazendo por completo. Então o esporte é completo. E mesmo os profissionais do voleibol ou de qualquer outro esporte, eles precisam tomar decisões em frações de segundos, né? Visão periférica, noção de espaço, noção de trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Trabalhar em equipe não é simplesmente o somatório das individualidades, é muito mais do que isso. Não tenha dúvida. Então o esporte tem muito a ensinar, o esporte tem muito a educar. Vamos passar para a Bia. Bia, como é que tá as perguntas aí hoje? Pro André, o pessoal tá se comunicando com a gente? Como é que tá isso aí, Bia? Conta um pouquinho para nós. Já tem gente se comunicando com a gente, sim, professor. E a gente tem aqui o Jovair pedindo para mandar um abraço para o Heller pelo ótimo trabalho que ele está fazendo com a escolinha de vôlei, com o Vôlei Renata. E aí a gente queria perguntar, qual é a característica e as mensagens, as habilidades que ele lá ensina para os alunos no Vôlei Renata, na escolinha, que seria legal de ser mantido no ensino superior? Nossa, que bacana receber uma pergunta assim. Obrigado, abraço para você. É maravilhoso trabalhar com crianças, com jovens. Eu sou gestor das pessoas do projeto Vôlei Renata, que é um projeto que conta com 3 pilares, que é a equipe profissional, as categorias de base, onde a gente forma atletas, mas também cidadãos. E temos um pilar muito importante, que é o pilar social, em uma parceria com o Instituto Compartilhar do Bernardinho, onde nós atendemos aproximadamente 500 crianças carentes, onde no contraturno da escola elas praticam o vôlei como construção de valores. Eu também tenho um projeto social em Lavras, em Minas Gerais, levo o nome da minha esposa, Marcele 11, e também atendemos mais de 3.000 crianças já no projeto. Poxa, que legal. E há 2 anos eu tenho um programa de voleibol que se encaixou nas atividades extracurriculares da Escola Liceu Salesiano, onde nós temos também o voleibol como construção de valores. É um programa que usa o mini vôlei como metodologia, mas nós
colocamos a nossa roupagem, a nossa abordagem. Então, o principal objetivo do nosso programa, claro que nós gostaríamos muito que de lá saíssem atletas, como já aconteceu, atletas nossas indo para outros clubes. Mas o principal objetivo é transformação social e construção de valores. E eu vou resumir em uma abordagem que para mim é uma das principais lições que o esporte tem a ensinar: a relação direta entre esforço, merecimento, recompensa. Quando a gente entende essa equação, não tem como não dar certo, né? Em qualquer área que eu trabalhe, em qualquer curso que eu vou fazer, né? Entender que eu preciso me esforçar e eu vou ser merecedor de ser recompensado. Não há possibilidade de dar errado quando eu entendo essa equação direta. Quanto mais eu me esforço, mais eu mereço e mais recompensa eu terei. Bacana. Você estava me contando aqui, André, que nos bastidores, que você foi aluno nosso, foi aluno da Anhanguera. Conta um pouquinho melhor isso aí. Hoje, você estuda... O que você, né? Você estava me contando aqui e acho que em algum momento eu te cortei que você ia falar. Menciona verdade. Isso pra gente, por favor. Verdade. O papo tá muito bom, né? Tá bacana. Bacana. Bom, vamos lá. Eu, como falei, há muito tempo eu penso sempre em estar em sala de aula. Eu gosto muito da sala de aula, eu gosto muito do debate. E quando eu vim para Campinas, eu joguei 4 anos na Itália, de 2004 a 2008 eu morei na Itália, jogando na Itália. Depois fui para Belo Horizonte, jogar em um time lá. Em 2010 eu vim para Campinas, contratado para o nosso time, que este ano nós completamos 10 anos de projeto, mas eu vim em 2010 ainda como jogador para capitanear essa equipe. E uma das coisas, como eu falei anteriormente, para mim foi um critério importante, é ter a possibilidade de continuar os meus estudos. E eu me matriculei na Anhanguera, lá em Campinas, e fiz 2 semestres por lá. Depois, por alguns outros motivos, me transferi para uma outra universidade, mas fiz 2 semestres e adorei a abordagem, a metodologia. E fiz educação física lá. Já, como eu te falei antes, meus cursos são feitos em doses homeopáticas, né? Então, continuei firme na educação física e um pouquinho antes de eu me formar, eu me aposentei das quadras em 2014. E eu tive um pensamento, um insight naquele momento, me aposentando das quadras, que eu teria que buscar interromper o meu curso de educação física e buscar um conhecimento específico, porque eu faria também naquele ano a transição de carreira dentro do próprio projeto. Ou seja, eu largaria as quadras onde eu executava manchetes, toques, ataques e bloqueios e assumiria um cargo de gestor, de líder. Por mais que eu já tivesse tido contato com a liderança, com o gerenciamento dentro da quadra, eu me preocupava muito em obter conhecimento para fazer isso agora nos bastidores do esporte. Então, assim, eu interrompi o meu curso de educação física e vim para a USP fazer um curso chamado Gestão Aplicada ao Esporte, na FIA USP. Então, estudei há 1 ano e meio, me formei, engatei num curso do Comitê Olímpico Brasileiro de Fundamentos Administrativos do Esporte. Depois dei continuidade em um outro curso de uma empresa aqui de São Paulo, na Lee Harrison, também, que me ajudou muito nesse período de transição de carreira, entender quem era o André atleta e agora quem é o André pós-carreira. Gestor. Isso foi fundamental entender essas diferenças para eu entender que o André atleta não tinha morrido, né? Eu acho que é uma frase do Casagrande, né? O atleta morre 2 vezes. A primeira, quando para... Vamos passar de novo para a Bia. Bia, tem mais alguma pergunta para o André aí? Tem sim, professor. A gente quer saber, essa até é uma pergunta não só para o André, mas para você também.
como que está o mercado de trabalho hoje em dia para quem quer trabalhar com esporte. Poxa, bacana, hein? Vai você ou vai eu? Você que sabe, Não, professor. então vamos, por favor, André, não. Posso? Pode Vamos lá. começar, depois eu entro um pouquinho nessa questão acadêmica, a questão do esporte, faculdade, e a gente fala Perfeito. um pouquinho mais. Vamos lá, ótima pergunta. Me relembra o nome de quem perguntou? Você sabe o nome de quem perguntou? Essa foi uma pergunta enviada aqui pelos alunos da Anguera mesmo, internamente aqui na empresa Nossa, hoje. que bacana demais. Então agradeço a todos os alunos que estão participando conosco aqui. Essa é uma pergunta fundamental e agradeço de coração a pergunta. E eu vou responder de uma maneira abrangente, tá? O mercado de trabalho na área esportiva, ele é muito abrangente, mas ao mesmo tempo muito específico, né? O que determina o quanto a gente pode expandir neste mercado é o que determina em qualquer outro mercado, é a nossa capacidade. Isso é muito bacana, porque basta que nós nos capacitemos e busquemos formação, né? O mercado esportivo é um mercado de alta capilaridade, né? Então ele alcança vários setores, ele movimenta uma gama enorme de áreas econômicas e setores econômicos. Então as possibilidades são infinitas para quem quer participar do mercado esportivo. Quando a gente fala de mercado esportivo na prática, então vamos falar do nosso projeto lá em Campinas, o Vôlei Renata. Então nós temos praticamente 60, 70 profissionais. Além dos atletas, nós temos os profissionais que são os líderes dos atletas. Então nós temos técnicos, nós temos todos professores de educação física, temos preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, temos profissionais da psicologia, coaches, nutricionistas. Então nós temos uma gama enorme de profissionais que são profissionais que vêm de infinitas áreas de mercado que estão conosco lá no nosso projeto. Isso quando a gente fala de prática. Temos gestores, temos gente que vem do jornalismo, então temos assim uma gama infinita de possibilidades no setor esportivo.